boa noite. Você que está conectado aqui com a gente no canal da Multiverso da Leitura. Hoje a gente tem convidadas muito especiais. Meu nome é Carol Ferrari. Já estive com você na última live, no mês passado, que inclusive se você perdeu, você pode assistir aqui no nosso canal. Já vou te falar para você ativar o sininho para saber quando tem live e quando tem convidado especial aqui com a gente. O tema da nossa live, da nossa conversa de hoje, alfabetizar brincando. Eu sei que tem professores, tem pais, e por que eu sei? Porque a gente tem convidadas muito especiais que estão trazendo vocês que estão nos assistindo. Tudo bem, meninas? Tudo bom. Eu vou apresentar só o primeiro nome, porque eu quero que cada uma de vocês fale de vocês, tá bom? Anne esteve com a gente na última live, Maressa estava junto com a gente também, né, Anne? Então, eu sou editora da Cantinela, né, responsável por vários desses livros lindos, mas também sou professora de formação, tenho pós em educação musical e tive experiência também numa escola inclusiva no Rio de Janeiro. Então, eu tive que alfabetizar crianças com vários tipos de dificuldade de aprendizagem e isso me ensinou bastante. Muito bem, é o tema que a gente vai conversar hoje. Como é que a gente pode alfabetizar com a música, com a literatura, não é não, Sara? Inclusive, antes de você se apresentar, a gente tem muita gente que veio do canal da Sara também, Prof. Sara do Vale, famosa pela caracterização maravilhosa também, além das músicas. Mas se apresenta pra gente, por favor. Primeiro, muito obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite. Tá sendo muito legal estar aqui com vocês. Então, oi pra vocês, oi pro pessoal aqui do meu canal também. Eu sou a Sara do Vale, sou professora, pedagoga, minha primeira formação é pedagogia, sou licenciada em música também, tenho mestrado em música, doutorado em educação, faço esse trabalho nas redes sociais desde 2020, mas já tenho quase 20 anos como professora de musicalização infantil, de artes, sempre envolvida assim com esse mundo. Não somente das artes, mas principalmente da música, da literatura, das brincadeiras, da contação de histórias. E hoje sou professora lá no DF, vim dar um pulinho aqui nesse lugar incrível, em São Paulo, só para poder estar aqui com vocês. E eu sempre canto nos lugares onde... Por favor, a gente está esperando, a gente está aqui esperando. Canta comigo. Olá, é bom estar aqui com você. Vamos nos divertir. E aí eu vou cantar os nomes de vocês, tá? Sara, Carol, Anne e todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos de novo. Ai, eu adoro dar boas-vindas pro pessoal, falar um oi. Esse daí já dá para fazer com as crianças em roda, falando o nome das crianças. Óbvio, se você não tiver 30 alunos, senão esse momento vai ser, né, quase metade da tarde. Mas dá para fazer. Meninos, meninas, né, chamando as meninas e as meninas, já dá para fazer. Dá também, mas dá porque eles cantam. Depois que a gente ensina as crianças a cantarem, elas mesmas vão cantando os nomes dos colegas e aí, enfim, as chamadinhas cantadas, uma forma de brincar já, trazendo a letra do nome inicial de cada uma e, enfim, vou deixar você... A nossa live é mais para trazer dicas aí, é bem prático mesmo, a gente tenta se organizar, como é que a gente vai fazer, primeiro bloco, segundo bloco, mas a conversa vai fluir, a gente tem muito material para mostrar para vocês. Então vamos lá, o processo de alfabetização acontece ali nos primeiros anos de uma criança, certo? Pode ser formalmente na escola ou mesmo em casa, né? Eu tenho a Valentina de 4 anos, a Anne também tem a Júlia, que já começou provavelmente em casa com a imagem da letra, o som da letra, formar palavras. É um processo assim que não é tão formal como muita gente pensa, não é mesmo? Aqui nessa primeira questão que a gente vai discutir, a gente vai mostrar algumas práticas. Qual é o processo, qual é a importância da literatura dentro do processo de alfabetização? Desde o início, lá na criança, porque a gente tem pai, a gente tem mãe, além das professoras que estão aqui com a gente. Primeiro vamos focar na escola. Qual é a importância da literatura na alfabetização das crianças? Olha, acho que antes de chegar na escola, né, o mundo ele é letrado, tem letra em tudo, tem números, tem placas. Então a criança está na barriga, o pai está lendo o livro, então já está fazendo parte ali, ela já está escutando. Quando esse bebê nasce, ele começa a ver que o livro tem imagem, mas tem algumas coisinhas estranhas que parece que meu pai olha para aquilo e sabe o que é a história.
né? Aí a criança que não sabe ler, ela vai contando a história, lendo só as imagens, né? Porque ela não sabe ler ainda. E daqui a pouco ela vai começando a entender. Ué, mas como assim? Eu tenho um nome, papai tem um nome. Então, cada nome é cheio de letras e cada letra tem um som. Isso são hipóteses que a criança vai criando sozinha, né? Eu tive o privilégio de ficar com a minha filha nos primeiros anos, antes de ir para a escola. Então, assim, até os 4, ela já estava quase lendo, sem eu ter que fazer nenhuma folhinha, juro, mesmo sendo professora, alfabetizadora e tudo, não fiquei assim, vamos, não. Mas você vai seguindo o interesse da criança, por exemplo, ovo, olha a boquinha que faz para fazer o ovo, ó, ovo, igual óculos, olha a mesma letra, e aí assim você vai. Quando essa criança chega na escola, né, por lei, com 4 anos tem que estar matriculado, se ela teve essa vivência com os pais, brincando, a criança vai aprender. Acontece que não é uma realidade que todo mundo faz, né? Então fica às vezes muito na tela, fica às vezes fazendo outras coisas que não interage com o dia a dia. Então assim, quando chega na escola, às vezes o professor tem um pouco de dificuldade, né, para inserir tudo isso. Mas um bom professor está aqui assistindo nossa live, segue a Sara, sabe as dicas que ela dá. Então assim, vai ensinar tudo através da brincadeira, dos livros. E vai conhecer os nossos livros, Exatamente. né? Os livros da Cantinela, a gente vai mostrar alguns aqui para vocês durante a nossa conversa. Inclusive, nesse primeiro momento, nesse exemplo que você falou das imagens, você quer mostrar pra gente algum, Anne? Eu vou mostrar esse aqui. Esse daqui, Os Adoráveis Desobedientes de Doris, né? É uma história que você pode começar ali as crianças em roda, e aí você vai ler normal. Quando fala que Doris tinha 26 crocodilinhos, a gente que é professor já sacou quem são, né? Que cada filho é uma letra. E aí você vai lendo. Antônio abocanhou o peixe dourado. Bia brigou com a mamãe. E vai falando assim o nome de todo mundo. Depois que você leu isso daqui, que formas você pode brincar com a letra do nome, tendo uma coisa depois? A gente estava conversando ali, por exemplo, qualidade, adjetivos. Então, a Sara é o quê? Fala uma qualidade com seu nome. Sapeca. Sara Sapeca. Anne, alegre. Isso você faz uma brincadeira com as crianças. Então, cada um tem que pensar aí na letra do seu nome. Pensa uma coisa que você é, ou uma coisa que você gosta. Pode ser uma comida, pode ser uma fruta. E, Anne, falando disso, é muito engraçado. A Valentina tem 4 anos. E ela sabe que o V é de Valentina. Então, aonde ela vê o V, ela fala, tá escrito Valentina? Meu nome. Eu falo, não, filha, é o V porque é o som da vaca, é o som do vagalume. Então, vem dessa consciência fonológica. A gente que é pedagoga sabe que existe algumas teorias com relação aos marcos de desenvolvimento da alfabetização, né? Então, a gente tem lá a fase silábica, pré-silábica, fonológica. Tem 5, são 4 ou 5 fases. Eu tô mais jornalista nesse momento. E aí, a gente entende porque estudou sobre isso, né? Mas os pais que estão ali em contato com as crianças podem ter essa sacada também, né, Sara? Tem, com certeza. Eles fazem parte de um processo tão importante que é essa questão mais natural. Exemplo, falar sobre uma cor. Antes da criança saber que as folhas da árvore são verdes, ela já teve contato com diversas folhas, ela já viu diversos tipos de árvore e aí ela vai fazendo aquela associação. Geralmente se está com os pais. Então, em algum passeio, a mesma coisa vai acontecer com as letras, assim como você falou. Essa inserção aconteceu de forma muito natural, você não precisou sentar ao lado de um profissional para te falar, olha, quando ela falar que o V é de Valentina, mas é uma vaca que está escrito, o que é que eu vou fazer? É de uma forma muito natural, assim como a criança viu o verde nas folhas das árvores e a Valentina identificou a letra V, é que nós começamos essa inserção. E às vezes brincando, existem muitas músicas que fazem parte do repertório infantil dos próprios pais. Então, é muito importante resgatar também as cantigas tradicionais da infância e as brincadeiras, porque é isso que vai aproximar os pais. As rimas, né? Das rimas. Eu acho que a gente pode, inclusive, falar daquele livro ali agora, Podemos sim. É um livro... Posso? Pode. Um livro, uma brincadeira acumulativa também. Deixa eu pegar aqui. Olha, nós estamos fazendo vídeos muito bacanas com alguns objetos que a gente pode
fazer em casa como brinquedos. E essa daqui é uma delas, a aranha. Tô A aranha salvando sonora. todos os vídeos, é isso que você tem que fazer também, tá? Tá salvando Salva todos os os vídeos pra Não, a fazer. nossa live vai ficar salva aqui no canal. Ai, Você pronto. volta, assiste, põe mais rápido, põe mais devagar para poder pegar todas as dicas, por favor. Exatamente. E os passo a passos estão lá. Isso daqui a gente consegue fazer em casa com tampinhas de leite. Eu sou a professora louca das tampinhas. Reciclável. Tudo. Uma luva velha, fiz os olhinhos aqui da aranha e nós temos esse movimento que dá para brincar também, inclusive com as sílabas das palavras, se for o caso. Mas aqui, esse livro que é incrível, é também uma brincadeira acumulativa e uma música, tudo dentro de um livro só. Esse muita daqui riqueza. é muita riqueza. Então, na teia de uma aranha. E aí, por que ele é acumulativo? A gente começa. Um tucano balançava-se sobre a teia de uma aranha. Como viu que ela resistia, foi chamar um amiguinho. Peraí. Que ajuda. Tem onde? Aê, um macaco. Então, ainda que a criança não soubesse que estaria escrito um macaco, se nós tivéssemos apenas palavras, tem a imagem. E tem também a questão das rimas, da música. E aí a gente ainda pode criar um outro objeto. Se você não tiver, você tem uma aranha nas mãos para Só aqui a criança já gosta, Isso daqui só já isso é. aqui. Exatamente. Isso daqui é plus. Já é uma... Nós já temos muitos desses brinquedos no nosso próprio corpo. Mas ter uma aranha com uma luvinha velha também é algo com certeza. incrível. E aí aqui ela vai fazer a leitura das imagens dos próximos animais. E vou trazer aqui um pouquinho mais para cá. Pro final. Para o final. Porque afinal, se você quer conhecer o nosso livro, vai ter cupom de desconto no final da live. Fica com a gente. Vai ter cupom de desconto, ouviram isso? Vai. Cupom de desconto, muito importante. Aqui tem só alguns pedacinhos aqui dos animais, né? Mas a criança vai conseguir ler, identificar e cantar junto e criar essa brincadeira, inclusive acumulando outros animais. É onde nós passamos dessa parte mais concreta de uma forma encantada. A gente perpassa pelo encantamento, pela brincadeira e a gente vai construindo esses conhecimentos de forma muito natural. E isso, para a criança, é muito essencial que seja feito não somente na escola, que é uma dica que eu preciso, inclusive, deixar para os pais também, que já que a gente está falando sobre isso, que é a aquisição desses livros para as casas, para a própria estante da leitura das crianças, porque existem diversas formas, os livros chegam às casas de diversas formas, mas que vêm da escola e depois eles voltam para a escola. Em casa, a criança precisa ter uma estante como essa para explorar, para ler. A criança querer ter o desejo, Manusear. pai, eu tô querendo desejo. esse livro, sabe? Tá no shopping, ver uma livraria e pedir uma coisa, sabe? Ou ver um Exatamente. vídeo nosso com uma ideia legal, falar, não, eu quero esse livro, sabe? E Então, levar esse para desejo. casa, falar, olha só, a minha professora cantou assim. Esse eu tenho igual. Vem, e aí senta a família toda e a própria criança vai falar, olha aqui o que foi que eu fiz, vou cantar essa música para vocês. E ela vai passar Eles representam por tudinho todo que esse aconteceu. processo. Sim. Então, eu não sei se eu acabei me perdendo no que você perguntou, mas eu acho que no final das contas, tá tudo ligado. Precisa ser um processo natural. Pronto, foi isso que você perguntou sobre o Sara, processo. você falou do livro. Vamos dizer que você, Sim. professora, usou ali no momento da rodinha, fez essa história aí contando e fez a música, né? Aí depois, essas imagens dos animais que aparecem, a professora pode imprimir e colocar no quadro e espalhar os nomes dos bichos que aparecem. Macaco, tucano, tananã, tananã. Se é uma turma ali de 5, 6 anos, que é ou pré, né? Ou primeiro ano, né? Primeiro ano eles já vão saber mais, mas vamos dizer o pré, né? Que está preparando. Então, depois da história, depois da música, depois dessa vivência, a criança olha para aquelas imagens que ela já sabe quem é o elefante, quem é não sei o quê, e aí ela tenta identificar que palavrinha, qual daqueles nomes é daquele animal. Então, elefante, ó, elefante, qual desses aqui é? Tucano, ó, e tem outro som, não é do elefante. Aí a criança vai dá para espalhar na sala, dá para fazer muita coisa. Isso que você falou, me lembrou de uma coisa, porque assim, você está falando das crianças maiores.
Falando de educação infantil, nós temos uma preparação muito importante para a alfabetização. E essa foi, inclusive, uma das perguntas das minhas seguidoras Das lindas. caixinhas. É sobre a educação infantil. Todo esse processo precisa ocorrer antes. Eles trabalham, geralmente, com a letra inicial dos nomes. Nós temos elefante, tucano, aranha. Quem tem a letra A, Alice vai entender já que aranha, é o nome mesmo dela. na educação infantil e não sabendo ainda ler a palavra completa, ela consegue fazer essa associação. Sim. Então, a gente tem uma forma de brincar e também consolidar esses conhecimentos, estruturando no quadro a partir de cartazes, a própria brincadeira no chão, as imagens e as letras espalhadas como você fez, mas no caso da educação infantil, mais as letras também. A chamada, né, que já tem toda a sala tem a chamadinha, tem o nome deles, ou tem o nome na etiqueta, assim, para botar a mochila, e a professora se organiza em ordem alfabética, ele já tem essa noção, que todo mundo tem um nome, cada nome começa com uma letra, inclusive as crianças às vezes sabem o sobrenome de alguns amigos, porque tem vários, né, tipo, tem Júlia Gomes, tem Júlia não sei o quê, Júlia Lopes, Júlia não sei o quê. Então eles já sabem identificar o Júlia e sabem até o sobrenome. O que vem depois. Então, assim, isso é o que a gente chama de letramento, né? Porque a criança está vivendo num mundo onde tudo tem letra, tudo tem um significado. E é isso que a gente usa para ensinar na escola. E um assunto importante agora, que você usa muito assim nas suas redes sociais e até é objeto de estudo com certeza, é a questão da música dentro da alfabetização. A Anne também canta. Como é que vocês enxergam o assunto música dentro da alfabetização? Ai, como é que eu enxergo o assunto música dentro de qualquer coisa? Impossível sem. Essa seria uma boa resposta, né? É impossível sem. As rimas, o encantamento que a música traz com conhecimentos espontâneos. Acho que nenhum outro, não só conhecimento, mas nenhum outro universo, eu acredito que traga tantas possibilidades quanto a música. Aqui, até estávamos discutindo no começo, os livros da Cantinela da Via Lúdica, eles podem ser lidos apenas, e isso já basta. Eles podem ser cantados também, tem diversas rimas, nas músicas tem rima também. As músicas infantis são verdadeiras histórias cantadas, algumas delas, e outras são brincadeiras como essa aqui, que é a brincadeira acumulativa. Tudo que vai tratar de sons referente às letras é essencial. E nas músicas nós temos muitos trabalhos, nós temos a possibilidade, inclusive, de ressaltar apenas os sons. Exemplo, olhei pra cima, olhei pro lado, quando eu vi o Zé Bochecha, comecei a bochechar, bochecha. A gente tem um da bochecha. Ok, e se nós trouxermos essa mesma música, já pensando na criação musical, para os sons das letras? Dá um exemplo pra Quando gente. eu vi a letra B, comecei a falar letra B, B. Letra B, B. Então, tem a palavra, nós podemos brincar, tem um neologismo, essa brincadeira. Ela é muito gostosa porque a gente cria diversas palavras, assim como tem alguns livros aqui para isso, mas nós podemos puxar os sons específicos que nós pretendemos usar ali com as crianças para o ensino de uma determinada letra, ou de um determinado conteúdo, e a música amplia essas possibilidades não só pelo que a música traz, mas pelas transformações que ela possibilita. Dentro da própria música a gente faz umas adaptações e consegue uma música muito rica para um conteúdo específico. Como se a gente tivesse uma melodia familiar e criasse uma letra para o conteúdo que a gente está direcionando. Melodia familiar é incrível, eu sei que você falou, eu preciso fazer isso. Olha, essa daqui tá lá no passo a passo da gente. No Instagram dela, viu, gente? Como fazer a aranha. No Então vamos lá, Instagram. vamos à próxima mas, dica. Olha só. Essa é parzinho daquela, né? Mais ou menos, não sei se... Acho que sim. Ó. Aqui tem um teco-teco que parece sim uma boca. Mas olha só como é gostoso brincar com isso. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Ok, inha, 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 inha. E se eu não quisesse inha, quisesse teca? Borboleteca tá na biblioteca fazendo o quê? Peteca, Fazendo uma jogando peteca. peteca. Jogando peteca com a... Daniela. Não foi igual, desculpa. Eca.
Tem que aceitar o que a criança falar, Tem. gente. A gente improvisa, tá tudo bem. A gente aceita que a criança fala e ajuda. Jogando peteca com uma boneca. Pronto. E aí a gente consegue transformar essa melodia super conhecida, mas a gente consegue fazer essas transformações. E nos livros é a mesma coisa. Aqui na Teia de uma Aranha, que é o que nós estávamos conversando agora, tem os animais específicos. Quais seriam outros cujas letras não aparecem aqui? E nós iríamos cantar da mesma forma. Ô, Sara, fala o nome dos animais usando isso daqui para fazer separação silábica, por exemplo, para crianças já maiores. Você pode usar a mesma coisa. Exato. Nas minhas Tucano. aulas de música para professoras, hoje eu trabalho com a formação continuada, eu ensino alguns tipos de ritmo que um deles é a separação silábica. Então, o que eu fiz aqui foi borboletinha. Ok, vamos ver na Teia de uma Aranha, né? Tucano, se eu quisesse criar um ritmo aqui. Tucano balançava-se. Eu estou fazendo um ritmo constante, podia ser a pulsação, para acompanhar. Se eu fosse fazer dentro das sílabas, nós teríamos tucano balançava-se sobre a teia de uma aranha. E aí nós temos a sílaba dentro de tudo que a gente já falou sobre esse livro aqui, que é incrível, com um instrumento super facinho de fazer Aí o também, professor com fala, tampinhas. mas eu não sei, esses negócios coloridos dá muito trabalho. Aqui, ó. Dá pra Garrafa. fazer também. Ó, eu tenho 2, se você quiser pegar um também. Então, tranquilo de fazer. Tucano. Quantas vezes eu usei? Ou aqui, ó. Tucano. Pode bater no chão. Então, são coisas que você joga fora e você E vai olha reaproveitar. quantas atividades a gente sugeriu em cima de uma única obra. Um único título. Aquele da Parlenda, eu acho muito legal porque é familiar para todo mundo a música. Então, o livro, desculpa trocar assim, mas é porque... Mas esse também dá pra fazer igual, ó. 1, 2, vai fazendo daí no ritmo. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. E uma coisa que eu gosto da educação é o seguinte, é que você pode, tudo que você tem de conhecimento, você pode inserir naquilo para a criança. Então, por exemplo, você está ensinando isso daqui, você está ensinando parlenda, você está ensinando rima, você está ensinando tantas coisas, mas, por exemplo, eu tenho uma amiga surda. E quando eu estava no ensino médio, o meu sonho era conseguir Conversar falar com ela. ela. E eu não sabia. Eu fui estudar um pouco disso quando eu fiz a faculdade, que a gente teve um semestre lá. Só que ela era muito oralizada, né? Então, se você falar, oi, tudo bem? Ela já entendia. Só que eu queria falar aqui, né? Então, é muito facinho. Então, eu queria ensinar pra vocês dessa música aqui, pra vocês, tá? Então, vamos fazer, ó. Dedinho assim. 1, 2, feijão, é tipo a unha suja, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, isso mesmo, é estranho, 5, 5, 6. 6 é um 6 mesmo. Ó, parece o 6 aqui, ó. A coordenação motora Isso, passou vira mais assim, ó. longe de mim, mas eu chego lá. É tipo um legal, mas você baixa mais aqui, ó. 6. Falar inglês. 7, parece o 7 também, ó. 7. 7, 8. 8 fechado. Fechado, igual o S. Comer biscoito. 9, ó, é o 6 invertido. Isso, vira pra cá. A mãozinha pra cá. Assim. Aê! 9, 10. Você vai fazer o 1 e o 0. 9, 10. Comer pastéis. Aí, pra você ensinar pra criança, tem que ter sentido, né? Então, ó, o 1 é só um dedo. O 2 vai ter outro dedo. O 3 vai ter 3 dedos. O 4, 4 dedos. Podia ser assim para ser mais fácil, né? Mas aí pro Eu não surdo, consigo abrir isso aqui. Pro surdo, aí tem diferença de andar, de ordem. Então, a gente faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... O 6 eu me enrosquei, mas eu vou assistir a live depois pra saber. 8, 8. 9 e o 10 faz o 1 e o 0. Aí é a parte que a gente faz da comida, né? O feijão, eu sempre falo isso, que o feijão é escurinho. E aí você, né? Aqui, ó, feijão. O arroz, se estivesse passando uma coisa aqui no meio do outro. Prato. Falar. O inglês, quando você fala inglês, hello, how are you? Dizem que mexe muito aqui. Então, ele faz isso. O inglês é como se você mexesse muito queixo. Em inglês, o biscoito. O biscoitinho
comer biscoito. 9 e 10, pastel. Você tá fechando um pastel, você pega o garfinho pra fazer na ponta, entendeu? Então, quando você explica isso pra criança, Faz ela mais vai ver a sentido. imagem ali, ela vai lembrar, ó, o pastel, olha esse livro, inclusive, ó, segurei. Maravilhoso. Então, ó, o pastel, ele tem essa parte aqui que vai usar aqui o garfinho e tal, então tudo vai fazer um sentido pra criança. Então, você tá ensinando ali tudo isso numa aula só. Olha que riqueza. Então, eu acho que Libras é uma coisa que a gente podia, aos pouquinhos, Inserir. ir mudando desde ali quando começa na escola. Inclusive, Muito rico. nesse assunto de inclusão, a gente teve uma pergunta na caixinha da Sara sobre autismo. Vocês teriam alguma dica assim, de alfabetização para essa fase do começo para crianças autistas ou para algum outro tipo de deficiência? É, como eu te falei lá no começo, né, que eu trabalhei numa escola especialista nisso e eu aprendi muito. O que eu aprendi lá na prática, eu não vi em curso nenhum. Tem muita coisa que a gente aprende assim mesmo na prática, né? Então eu vou mostrar aqui uma pasta que eu fiz. Essa eu fiz porque eu fiz para minha filha, mas eu aprendi na escola para fazer com as crianças, que é a alfabetização natural. Né? O pessoal quer saber, né, qual é a melhor forma de alfabetizar? É a silábica? É a fônica? É não sei o quê? A verdade é, não tem uma receita de bolo pronta, você precisa variar. Por quê? Pode ser que uma criança aprenda com a silábica, ba, bebi, bobu. Mas pode ser que para outra isso não faça o menor sentido. A gente foi alfabetizado, né? A maioria Exato. da nossa faixa etária ali. E aí existe também um assunto que a gente vai falar daqui a pouco, depois desse seu exemplo, os pais em casa com esse dilema. A escola ensina de um jeito, eu aprendi de outro jeito, e aí eu vou fazer o que com a minha criança aqui? Como é que eles podem apoiar? Mas voltando ao seu exemplo. Então, aí, aqui, por exemplo, você vai fazer frases, eu vou imaginar aqui que nós somos alunas, tá? Então, a professora escolhe verbos mais simples, como ver, porque você vê tudo. Simples pega, porque é você familiar pega para as crianças, tudo, né? Come, você pode comer muitas coisas. E aí o verbo ele vai estar sempre em vermelho na frase, quando você for escrever ou sentenciador de palavras, ou no quadro mesmo. E aí tem o sujeito, você já vai ensinar a estrutura frasal aqui, né? Então tem o sujeito, Carol, vê o livro. Então teria uma foto da Carol, o V escrito em vermelho, o e a imagem do livro. Depois que a criança leu aquilo, lendo as imagens, a professora substitui o seu rostinho pelo nome palavra. Carol e a imagem do livro ela substitui pelo nome livro. Pela grafia, né? Pela escrita, né, das letras. Então, assim, a criança ela vai ler tanto aquilo de imagem que quando vai para as letras faz sentido, entendeu? É o método natural esse, ó. Então, aqui, eu estou usando aqui a minha filha, né? Júlia vê o açaí. Então, é ela vendo o açaí. Júlia vê a graviola. Júlia vê o rio. Então, ela pequenininha lia naturalmente, porque ela estava, na verdade, o quê? Descrevendo a foto. Imagem. Ela estava descrevendo a imagem. Então, isso é uma ótima forma de fazer com as crianças. Inclusive, você pode fazer... faz no computador a frase inteira, recorta os pedacinhos, e aí a criança que não consegue escrever ainda, porque às vezes tem autista que não consegue pegar no lápis, às vezes tem alguma rigidez ali, então ele só cola. A professora só passa a cola nos lugares e ele vai colocando o nome dele, come... o biscoito. E aí fica fácil de fazer, entendeu? É uma ótima forma, porque se a criança que tem uma dificuldade cognitiva, ela aprende desse jeito, se você usa isso com a sua turma que tem diferentes níveis ali, todo mundo aprende assim, ó. Na caixinha da Sara também veio uma questão, livros de indicação para bebês de 1 ano. Lá no nosso site da Cantinela, você vai ter as faixas etárias. Então fica mais fácil filtrar e saber o que se encaixa para tal faixa etária. Mas a gente conversou sobre isso na última live, né, Anne? Que tem atrás, tem né? a indicação atrás dos livros e você consegue, talvez um livro que está apontando ali 1 ano, trabalhar com várias idades seguintes, né? Você vai adaptando, né? A partir de 1 ano, não posso usar com o meu bebezinho? Pode, mas a gente coloca só para ter uma base. Por exemplo, esse daqui, se eu tenho um bebê de meses, eu colocaria no chão e fazia aquele tummy time, sabe? Aquela para a criança ficar de tartaruguinha assim, para fortalecer o core e tudo. Eu já colocaria para isso, né? Então, aí é uma criança que é maiorzinha, aqui ela já passa o dedo, porque ele é baixo relevo, para ela entender que o número, ele é contínuo, ele não é parado, ele não é assim, vários pontinhos, né? Ele é seguido. Então, isso tudo você vai explorando. Para crianças mais velhas, você adapta a parlenda inteira. Vamos mudar essas palavras? 1, 2, vamos colocar outra coisa. Que outra coisa poderia ser? E deixa eles inventarem, porque é assim que Criarem. eles aprendem.
Vamos lá, tem bastante coisas aqui nessa mesa. Sara, eu quero saber agora desse quebra-cabeça aqui que você criou com base numa coleção nossa. Qual é? Vira, volta e combina. Pera, você vai entender. Tá soltando. Olha só. Ai, eu sou apaixonada. E aqui nós temos as metades de diversos animais. Se nós temos as metades dos animais aqui, das figuras, como é que seria a metade dos nomes? É uma ótima brincadeira essa. Não é? Exemplo, aqui nós temos um elefante. Ok, aqui uma girafa. Mas se eu colocasse o elefante para se casar com a girafa, nós teríamos um girafante ou uma elirafa? Não, eu quero cantando. Ah, Por favor. Claro! Cantando. um dia um elefante se casou com uma girafa, nasceu um girafante e uma elirafa. Eles vão amar. Que confusão, porque os dois bichinhos não se misturam, não. Boa. Os dois bichinhos não se misturam, porém a gente pode misturar os nomes. Então, girafante, elirafa, se fosse zebra com girafa, zebrafa ou girebra. Gireba. Tem que pensar na hora. Nós vamos brincar com o neologismo e muito, assim, diferente do que às vezes nós pensamos, vai confundir a criança. Não vai confundir a criança. Ela sabe que o nome é girafa, sabe que o nome é elefante e sabe que é uma brincadeira. Sim. E isso é muito saudável. É onde a música vem aqui ao encontro de tudo isso. Essa possibilidade de criação. E aí nós temos o neologismo dentro de diversas propostas musicais. Essa é uma delas que eu escutei, mas quis adaptar para esse sentido de que os dois animais não se misturam. Mas as palavras sim. Eu vou mostrar uma palavra como seria? aqui, então. Ó, Mostra. Isso daqui é um joguinho, né? Que a criança pode imantado. formar. Tem imã. Então ela pode formar o seu nome ali. Por exemplo, bota, né? Que outra palavra eu posso criar? Se eu tirar esse T, peraí. Se eu tirar esse T e botar o L, eu já mudei a palavra. Agora eu já não tenho mais bota, eu tenho bola. E se eu tirar o B e colocar o M, eu vou ter o quê? Mola. Então a gente vai ensinando o sonzinho, ó, eu vou ter o então agora é mola. Então assim, só com isso aqui, quantas coisas eles vão criar? Aí imagina só essa questão do processo. Porque brincando, aqui está de forma mais estruturada, nós já passamos para as letras, crianças maiores e tudo mais, mas antes disso, todo esse processo de criação, ele vai contribuir, de criatividade livre, ele vai contribuir muito para essa associação com as letras e os outros sons. E aí você perguntou disso aqui primeiro. Eu não vou conseguir tirar e mostrar para vocês. Mas lá no Mas Insta. lá no Insta. Aí o que acontece? Esse daqui é um quebra-cabeças feito com palitos de picolé e algumas imagens. Então aqui nós temos uma girafa, uma zebra, um cavalo e uma vaca. Você fez frente e verso. Fiz frente e verso e explico lá direitinho como que a gente consegue fazer isso de forma muito tranquila. E eu consigo montar desse jeito aqui. Metade da girafa, metade da zebra, lá no caso é uma zebra que tem um elefante. Ele encaixa igualzinho no livro. Encaixa bem parecido. Não usei exatamente as imagens do livro não, porque vocês já terão um livro. Isso. Usei outras imagens, mas fica essa proposta não só da imagem, mas das palavras também. Você falou de uma coisa, agora veio uma ideia aqui na minha cabeça. Mesmo como professora, os pais têm uma certa ansiedade, né? Ai, será que meu filho está desenvolvendo no tempo certo? Já não era para ter aprendido tal letra? E eu confesso que eu fiz errado. Eu comprei um presente para Valentina, um brinquedo, que eram os quadradinhos de letras. Já há muitos anos, e ela nem se interessou, porque aquilo não era familiar para ela. E eu tô lembrando que ontem a gente estava sentado em determinado lugar, e a gente, como mãe, sabe que precisa ficar inventando coisas para não dar uma tela na mão da criança. E eu tinha um livrinho desses pequenos, que eu sei que a gente vai ter também para venda, não sei se ainda está disponível, mas vai ter um desses pequenininhos, que é fácil de carregar na bolsa. E não tinham figuras de animais e a palavra do animal. E foi muito engraçado porque ela começou a brincar comigo, no sentido assim, mamãe, que animal é esse? Ele tem um cabelo bem grande. E quando ela falou, e começa com a letra L.
Eu fiquei assim, começa com a letra L, como é que você sabe? Tipo, 4 anos. E o outro a mesma coisa. Esse aqui, ele é todo listrado e começa com a letra Z. Falei, gente, ela nem se interessou pelo presente que eu comprei, que eram as letras. E agora ela já sabe que aquele animal começa com a letra Z. Agora fez sentido, Fez né? sentido. E às vezes rola essa ansiedade, assim. Como pai, como professoras, que dicas vocês dariam para os pais se acalmarem, que tudo acontece no tempo certo? Porque tem muito essa questão do desenvolvimento. Parece que, meu filho está atrasado. Comparado com o primo, com não sei quem, com o vizinho, o menino já sabe ler, o menino já vê as letras, já brinca. O que vocês me dizem sobre isso? Primeiro, respira. E não pira. Respira e não pira. Existem muitas comparações e na nossa cultura a gente tem um costume de sempre falar, mas o meu, mas o do fulano, O meu é gênio, mas a porque criança... sabe as letras. Exatamente, e às vezes, enfim, cada um com as suas habilidades. A gente precisa ter uma tranquilidade com relação a isso para qualquer coisa da vida. Mas nós precisamos lembrar que as crianças estão em processo de desenvolvimento. Às vezes ele vai ser mais lento, às vezes vai ser mais acelerado, às vezes algumas outras habilidades já foram desenvolvidas só pelo fato da criança ir para a igreja, por exemplo. Aí lá ela é acostumada a cantar e já tem um manejo ali com um instrumento musical e consegue fazer determinadas coisas que outras crianças não. Uma outra coisa, não compare nunca com ninguém. Quem tem 2 filhos já tem um diferente do outro. Já tem um Entendeu? diferente do Na outro. escola a gente vê a diferença ali dos alunos. É uma professora que deveria ensinar de várias formas diferentes para alcançar todo mundo, mas eles vão ter níveis diferentes e tá tudo bem. Tanto que o processo de alfabetização ele vai ser concluído lá no 3º ano, mas o pai quer que o aluno saia do pré com 5 anos lendo. Eu falo, não, aqui a gente vai brincar. Fala assim, o que eu fiz hoje? Brinquei, que bom. Mas aí não pago a escola para isso. Paga sim, porque a escola vai ensinar brincando, entendeu? Eu trabalhava numa escola que tinha um campo enorme. Eu ia dar aula dentro da sala de aula, na parede, no cimento. Eu não ia. Eu ia ensinar as partes da planta, eu ia fazer isso dentro da sala, levando uma plantinha. Eu sei que tem uns que não tem o espaço, mas se eu tinha, vamos lá para fora, vamos pegar na terra, vamos, né? A criança precisa disso. Então, a mãozinha da criança pequena, de 3 anos, ela tem muito mais ossinhos do que a mão de uma criança de 7. Então, uma vez eu vi até uma radiografia mesmo assim da mãozinha, para dizer que tá tudo bem, a gente não tem que ficar querendo que a criança de 2 anos fique... Eu sei que eles vão querer, porque eles veem que a gente está fazendo, eles querem, né? Mas assim, não tem que ficar querendo passar um monte de dever, fazer um monte de coisa com aquela mãozinha pequenininha, segura no lápis assim, justamente porque ela não tem ainda toda a musculatura pronta para segurar do jeito correto, entendeu? Então essa mãozinha precisa brincar de massinha, precisa brincar na terra, precisa fazer muita colagem, precisa fazer recorte de papel com as mãos. Então isso tudo é o pré. O pré, ele tá ali justamente para você brincar com as palavras, para você reconhecer o seu nome, reconhecer que existem letras, que existem diferença entre figura, palavra, letra, números. Isso é uma coisa interessante. Eu gostava de fazer um cartaz bem grande com isso, com as crianças, sabe? Para entender a diferença dos símbolos de tudo que eles estão olhando, né? Mas assim, calma, tudo a seu tempo. Agora, você como pai, como saber se você está fazendo o certo? Você tem adquirido bons livros? Você tem colocado conteúdo de qualidade para o seu filho ver ou para você aprender e usar? Você tem lido na frente do seu filho? Você tem lido? Porque às vezes quer que a criança leia, mas você não lê. Entendeu? Tá no celular. Exato. Então assim, se você está fazendo sua parte, essa criança vai ler. A menos que tenha uma dificuldade neurológica, aí a gente vai para terapia, aí a gente faz outras coisas, mas também é possível chegar lá. Legal, gente, o tempo tá acabando, mas eu sei que tem mais coisas pra gente mostrar, acho que a gente consegue ainda. Daqui, Sara, faltou esse aqui? E esse aqui também, né? Isso aqui é só mais um convite para vocês darem uma olhada lá nos passo a passo, porque olha só que legal, quero. Essa aqui é uma Beyblade também com tampinhas, é um Beyblade, fácil de fazer, é mais um convite mesmo para vocês darem uma olhada lá em tudo que nós temos produzido, dicas, pensado criativamente para que você possa fazer em casa. Aqui um vasilhame de extrato de tomate e um barbante com um som absolutamente incrível. E as crianças vão amar. Quando elas colocam objetos também para falarem, isso faz parte do desenvolvimento assim, de uma forma muito criativa. Elas falam pela boneca.
Então elas podem estar Criando lendo, diálogos. criando diálogos pela boneca, pela aranha, O carrinho. lendo os As livros. vozes, eles adoram. As vozes, e aí isso daqui vai ser uma boca, aqui vai ser uma galinha cacarejando, o que ela viu no livro também. Existem diversas formas, elas são infinitas, mas algumas dessas sugestões estão lá. Queria deixar só como... Ó, mais formas de separação silábica, por exemplo, né? Esse daqui, boneca, bo, né, cá. Quantas vezes eu abri? E o som. E aí eu falo tudo junto, boneca. Mas aí, óbvio que para criança tem um grandão que faz um barulhão, né? Mas esse aqui é melhor para sala, assim, pensa com 30 fazendo junto, esse aqui é melhor. Então é tranquilinho, você vai separar o seu nome, entendeu? Carolina. Quantas vezes? Eles vão se perder, né? Aí depois de brincar, você passa pro dedo. Carolina. Usei 4 dedinhos. Liquidificador. Teve que usar até essa outra mão. Eles vão conseguir fazer isso depois. Mas antes, você faz com isso, batendo nisso aqui. Você faz batendo com isso. Até isso daqui, ó. Macaco. Quantas vezes ele bateu o negocinho, entendeu? Você vai inventando. Isso aqui é coisa que você sabe quando vai pagar ali nas lojas americanas. Você tá ali com balinha ruim, mas joguei a balinha fora. Bala fora. Peguei o negócio só pra usar. Então, assim, essas coisas o professor ele vai Amei. buscando e o pai também pode fazer isso, entendeu? Pensar em possibilidade, pensar que tudo é possibilidade para aprender. E você não pode desperdiçar, porque o cérebro do seu filho, até os 7 anos, ele tá assim, ó. Tudo que você ensinar, ele vai aprender. Se você ensinar Libras, se você ensinar outro idioma, se você ensinar um instrumento. Então, assim, fazer o máximo que você Ocupar puder. a cabeça. O máximo que você puder. Isso eu não tô falando para colocar a criança em 1000 coisas, porque tem pai que faz isso, né? Então a criança às vezes Terceirizar, tá na né? escola e aí cada dia ela faz uma coisa e a criança não tem tempo para fazer nada, que é importante, que é o ócio criativo, que é a hora que ela vai inventar essas coisas aqui. Brincar com o próprio livro, fazer as vozes. Então precisa ter tempo para o ócio também. Mas o tempo que você tá com seu filho, você estimular, incentivar, perguntar, né? Isso é importante. Um tempo de qualidade, né, Sara? Ah, e tem mais um aqui, ó, que você fez um parecido, eu não sei se é com um dos seus ex, eu não vou saber quem, que era da Via Lúdica também, que tinha a ordem da história. Eu usava isso daqui com os alunos, né? Então, ó, segura ali, por favor. Era uma vez, segura olha. esses dois aqui, eu vou segurar esse. Então, isso você pode fazer, você professora, com a turma inteira junto. Por exemplo, era uma vez uma princesa. Põe as crianças para segurar. Não, a professora pode ser as crianças segurando. E aí a criança que está segurando pode inventar, como a professora pode deixar que todo mundo participe. Vamos inventar uma história aqui, a gente. Tá. Era uma vez uma princesa. Todos os dias, o que ela fazia? Vamos pensar. Todos os dias caminhava pela floresta. Até que um dia, é o clímax, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu na floresta, vamos pensar. Até que um dia, a floresta... Ela encontrou um Tava. sapo na beira do rio. Até que um dia ela encontrou um sapo na beira do rio e eles fizeram... Não, peraí, presta atenção. Ali você vai apresentar o personagem, aqui você vai dizer o que eles faziam. Aqui é uma coisa meio ruim, porque você precisa resolver esse problema, Ah, entendeu? tá. Só não pode ser morrer, que daí acabou a história. Então assim, ó, era uma vez Só uma meio, princesa... total não, ruim, só era uma vez meio. uma princesa, todos os dias ela passeava na floresta. Até que um dia ela viu uma faísca e a floresta estava pegando fogo. E ela ficou pensando o que ela tinha que fazer. Chamou seu amigo sapo e foram chamando mais animais do lago para resolver. E desse dia em diante, eles buscaram extintores de incêndio para deixar perto das árvores. Aí inventa, isso aqui você vai para, né? Então assim, você vai brincando com isso e aí se você põe crianças diferentes, aquela menina que começou falando que era uma princesa, diz que todos os dias ela lutava karatê. Aí a outra fica, não, mas eu não quero... É história coletiva. Cada um vai falar um pedaço. E aí, quem começou lá, pensou num fim que não foi o fim que eu dei. E tá tudo bem. Como a criança pode fazer todas. Cada dia escolher uma criança, né? Então é importante também eles começarem a inventar as histórias, criar as histórias. Então isso é uma forma muito legal de fazer. E aqui tem a questão da ampliação do repertório, porque é o seguinte, às vezes nós queremos propor uma atividade criativa como essa, mas nós mesmas, enquanto professoras, ou em casa, enquanto pais, não demos ainda esse repertório para as crianças de outros sentidos, não somente aquele do conto de fadas que ela encontrou, por exemplo, o sapo, e acontece isso em diversos contos. Inventa, Mas né? a princesa que estava fazendo karatê, por quê? Provavelmente a criança que falou isso, ou faz, ou alguém da família faz, ou entendeu que... É da vivência. Exatamente, vem da vivência, mas... E isso daí vai trazer ampliação do repertório para as crianças. À medida que elas forem falando, elas vão trazendo um pouquinho da realidade delas. Esse que eu te mostrei também, Sara, ó, aí contou a história.
pode ser junto com esse ou só esse sozinho, né? Pede para as crianças desenharem na pedra, ou a professora já tem para evitar que um jogue no outro, né? Bom. Aí vai pegando ali e fala assim, era noite, aí você inventa. À noite, a família se reunia para ler um livro. Mas no dia seguinte, eles gostavam mesmo de... Aí tira outra coisa. O que ele está fazendo? Gostava mesmo de ficar na praia. Eles iam nadar no lago, pegar um sol, e não pode esquecer do protetor. E aí vai embora, entendeu? Porque depende do que a criança desenhou aqui, você vai tirando e vai inventando. Cada criança pode ter desenhado numa pedra e você misturou todas. Isso é uma coisa também, inclusive, de fazer, pedir para a família fazer e ter em casa. Olha isso aqui, pedra desenhada com canetinha. Entendeu? E aí vai brincando. Que é uma questão, inclusive, para complementar aquilo que nós falamos antes, do que os pais podem fazer, inclusive, em relação à ansiedade. É a participação nas propostas que a escola traz. Então, seja com o livro, seja fabricando algo que a escola pediu coletivamente ali para poder mostrar. E aí, às vezes, rola aquela preguicinha, né? Ah, não, mas tem que fazer. Nossa, mas eu vou ter que enfeitar um mobile. O que é que eu vou fazer? Faça. Inclusive, arte é algo muito terapêutico. E se a escola pedir para você fazer um mobile para a criança, você faça. De uma forma super caprichada. Ah, eu não tenho muita habilidade para isso, mas a sua criança precisa fazer, ter. entendeu? Sua criança precisa ter. Você vai lá para poder auxiliar exatamente nesse desenvolvimento, para ela não crescer um adulto dizendo que não sei criar história, não sei cantar, não gosto de ler livros que não tenham conteúdos específicos, enfim, não sou bom nisso, não sou bom naquilo, não. Ela vai descobrir e vai desenvolver essas habilidades agora, enquanto ela acha que ela pode fazer tudo, porque ela pode. Sabe o que é legal? A criança, você pede para ela desenhar qualquer coisa, assim, ela vai fazer do jeito dela. O adulto, você fala, eu não sei desenhar. Qual é o momento que a gente parou de fazer isso? Porque até então, na quarta série, estava todo mundo ali desenhando tudo, fazendo história em quadrinho, de coisas que você nunca nem tinha desenhado. Aí chega um momento que... Não, eu não sei. Você não precisa ser, né, o melhor desenhista, mas a gente fica com esse receio, né? Sim. Então a gente tem que evitar que as crianças tenham isso. Elas têm que fazer, elas têm que inventar. Isso é muito importante. Eu queria que você pensasse numa música pra gente se despedir, que já tá quase na hora. Eu quero falar do cupom de desconto, menina. Vamos. Fala. Olha, gente, a nossa equipe aqui da Via Lúdica criou uma lista de livros específicos para esse assunto, Alfabetizar Brincando. Então a gente vai disponibilizar o link na descrição aqui da nossa live para você entrar e ver quais são esses livros que vão te auxiliar, tanto como professora, para poder ensinar seus alunos, para fazer esses momentos que a gente deu várias dicas aqui. A gente citou só 3, mas tem uma lista preparada para que você possa ver quais são essas opções. E também o cupom, né, Sara? Qual que é o cupom de desconto? Prof. Sara. Fácil de decorar, é o comecinho dos arrobas de todas as minhas redes. Isso, exatamente. Então, Prof. Sara, você consegue desconto em todos esses livros incríveis e outros ainda mais incríveis. Vira e mexe, eu tô colocando muitos lá e eu tô super empolgada que eu encontrei outros aqui. Já queria mais. Ela falou no meu Já eu queria quero mais Eu livro. falei, ai, me manda. Uma coisa importante, a maioria dos livros já tem o roteiro de leitura. Legal. Né? Então, o professor, o pai entra no site, clica lá na sala de aula e tem o roteiro de leitura. Para esse livro aqui, por exemplo, tem, porque eu usei bastante esse. Lá tem habilidade da BNCC, tá tudo separado. O professor vai saber o que é para fazer com esse livro antes da leitura, durante a leitura e depois, até atividade para fazer. Então, assim, é imprimir e fazer, tá pronto, entendeu? O planejamento da aula do professor tá prontinho ali. Quer falar mais alguma coisa? Eu preciso falar de como esse site é incrível, o site da Via Lúdica. Nós temos os livros, onde você pode folhear, tem o som da página. Sabe? Então você consegue ver os livros lá antes de adquirir. Você consegue fazer essa observação de uma forma muito prática e muito encantadora. Você consegue ver antes, não é tudo que não é todo livro, você olha pela capa. Lá não. Então eu vou deixar lá nos stories também, para as pessoas começarem a conhecer esse site e terem essa experiência antes mesmo de adquirir. Meninas, muito obrigada, dica ótima. Vamos seguir a Prof. Sara, vamos seguir a Cantinela, aqui o nosso canal do YouTube, deixa ativo o sininho para você estar sempre ligado nas nossas lives, porque é conteúdo informal, porque a gente está batendo um papo aqui, mas trazendo um monte de dica para vocês. E por hoje, tem alguma música para a gente terminar? A mesma do começo, repensada. Vamos.
Olá, foi bom estar aqui, obrigada. Já chegamos ao fim, todas as nossas propostas foram pensadas com amor. Um beijo da Prof. Sara, da Carol, da Anne, e agora eu já vou, nós vamos. Obrigada, beijo, gente, Tchau, querida, gente. até mais.